Meu amigo, minha amiga, no último dia 25 de maio foi comemorado, internacionalmente, o 60º ano da libertação da África. É um fato que se deu quando a Europa ela estava dominando cidades daquele continente, países daquele continente. O povo europeu estava dominando não somente as cidades, mas os povos, o comércio. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, onde a União Europeia, a Europa perdeu força. E o povo africano se junta e consegue expulsar os colonizadores daquele país, daquele continente. Ainda assim, com a, entre aspas, independência, a libertação deles da Europa, não os tornou um país, um continente, um povo livre. Porque você vê as guerras, a miséria, a fome, a política daquele local é precário. É um dos continentes, um dos países mais miseráveis que temos no mundo. O que eu vejo quando eu vou lá no capítulo 8, versículo 36 do Evangelho de João, onde Jesus ele exorta, ele ensina que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O povo vivia em estado de pecado, ainda caminhando com Jesus, ainda estando com Jesus. E Jesus ele fala, em versículos anteriores, que eles vivem pecando, eles não conseguem se libertar do pecado, do erro, do mal, porque nós somos carne. Estamos sujeitos a erros, a vícios. Quantas pessoas tentam, na força do braço, se libertar do vício da maconha, da cachaça, dos jogos, o vício da prostituição, o vício do adultério, mas não conseguem. Quantas famílias gastam rios de dinheiro com clínicas de recuperação, clínicas de ponta, hospitais de alto nível. Quantas pessoas, quantas mulheres gastam com roupa, maquiagem, com plástica, a fim de estar mais bonita, vamos dizer assim, para o seu esposo, a fim de reconquistá-lo, mas não consegue. Por isso o Senhor Jesus ele falou àqueles homens que estavam tentando sair do erro, mas não conseguiam. Olha, em verdade vos digo que se o Filho, ou seja, se não for Jesus a libertá-los, então eles não seriam livres. Somente o Filho do Homem, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, pode libertar o homem dos vícios, libertar o homem dos velhos pensamentos, dos velhos hábitos que só lhe prejudicam e acaba prejudicando também a família, prejudicando aqueles que o cercam. Quero falar com você nessa noite.
que se encontra nessa situação. Você que tem um filho viciado, doente, você que já gastou rios de dinheiro. Me lembra aquela senhora que a Bíblia diz que ela sofria 12 anos de uma doença. Ela tinha uma hemorragia. E a Bíblia frisa que ela gastou rios de dinheiro, ou seja, ela não era uma pessoa de pequena posse. Ela era rica. Consultou e foi os melhores e maiores médicos da época. Ainda assim, ninguém deu jeito. Mas quando ela colocou no coração, eu vou, ainda que me arrastando, até Jesus, e se eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Por que na orla? Porque desde a época de Moisés, quando Deus ele separou os primeiros sacerdotes e ele estipulou que o sacerdote deveria vestir uma orla, o seu vestimento vai ser uma orla, ou seja, uma única roupa, uma roupa inteiriça, bem costurada, bem adornada, mas era uma roupa inteiriça, sem cortes, representando a perfeição. Então a orla dos sacerdotes continham ali dizeres dos mandamentos, continha escritos dos 10 mandamentos, dos mandamentos da lei de Deus. Então era uma roupa sagrada. E Jesus, ele era visto como o maior dos sacerdotes. Aquela mulher falou, olha, se tão somente eu tocar a sua orla, eu serei curada. Quer dizer, se eu tocar na sua palavra, na sua lei, de acordo com a sua palavra, há poder na sua palavra, há poder em Jesus. Aqueles países, aqueles moradores da África, até tentaram com a força do seu braço, conseguiram até um certo local, um certo limite, porque a força do homem é limitada, a tua força é limitada, o teu dinheiro vai te levar até um determinado lugar, a tua posição na sociedade, ou numa igreja, ou em algum outro local de trabalho, vai te levar até um determinado local, vai te proporcionar até um certo conforto. Dali em diante, só existe um que pode trazer satisfação total e completa à tua alma, te dá paz. Paz de espírito, paz interior, paz na família, paz na saúde. Paz completa. Esse é Jesus. Ah, mas Jesus morreu. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias aqui ainda pregando sobre o reino de Deus. E no 41º dia ele voltou para o Pai e disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Quer dizer, eu não vou te deixar sozinho, meu filho. Você não vai ser um filho abandonado. Você não será um filho esquecido. Eu enviarei um consolador e estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Quer dizer, para sempre. E ele enviou sim
o seu Espírito, o Espírito Santo. Pastor Paulo, como é Deus? Como é Deus? É um Deus, Ele é misericordioso, amoroso, todo-poderoso, capaz de mudar, e Ele quer mudar a história da tua vida. Mesmo você esteja enfrentando lutas. Luta não significa ausência de Deus. Luta não significa que você esteja longe de Deus. Pelo contrário, Ele diz: no mundo tereis aflições. Você vai passar por luta, vai passar por adversidades. Mas Ele diz: tenha bom ânimo, se alegre, porque eu já venci o mundo, ou seja, eu já venci tudo isso por você. Como está escrito em João, no livro de João: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que tenha vida eterna. Você quer a vida eterna? Vida e não morte. Porque tem gente que vive, mas parece que está morto. Tem gente que está vivo, mas está um vivo morto, ou morto-vivo. Mas eu quero ter uma vida. Eu tenho meus projetos. Eu tenho meus sonhos. Todo aquele que nele crê. Lázaro morreu, mas ao quarto dia ele ressuscitou. Porque Deus mandou abrir o túmulo. Abra o túmulo. E ele chamou por Lázaro. E aí, o que é que ele faz nos dias de hoje? Conforme diz em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? Do coração. Talvez teu coração esteja fechado como um túmulo. Por dentro você esteja morto. Por dentro você esteja abatido, desanimado, já jogando a toalha, desistindo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, nem todos vão abrir a porta para Jesus. Que porta é essa? Do coração. Nem todos, que já não têm força, já estão tão desanimados. Mas, irmão, hoje o Espírito Santo, ele entra te fortalecendo. Seja renovado, seja fortalecido. Diga: eu recebo. Receba a força de Deus. Receba a força do Espírito Santo. E abra essa porta chamada coração. Abra essa porta, deixa as palavras entrarem. Não deixe as palavras virem e voltarem. Não. Ele diz: estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, vai ter um grande banquete, comemoração, festa, alegria. Que coisa linda. Deus, Ele tem uma mesa preparada para todos aqueles que o recebem. Basta você dar ouvidos. Para de olhar a situação. Para de olhar a luta. Para de olhar o problema. Olha para Deus. Acredita, confia. Ele pode mudar a tua história. Você já fez de tudo com a força do teu braço, com o teu dinheiro, com os teus conhecimentos. Você foi em todos os lugares.
procurou resposta de um lado do outro, já buscou a ajuda de tantos médicos, tantos advogados, a família, vizinhos. E Jesus sempre esteve aí do seu lado. Mas você, ocupado, nunca deu atenção. É quando a gente está muito ocupado, e tem o nosso filhinho, nossa criança, falando: pai, mãe, me dá colo, olha eu aqui, quero atenção. Mas você fica tão ocupado que você não consegue dar atenção. Assim também é Jesus, é o Espírito Santo batendo na porta, mas você ocupado, você se preocupando. Olha, preocupação, você se ocupando de algo que ainda nem aconteceu. Receba força. Seja fortalecido pelo poder de Deus. E que o Senhor Jesus, ao entrar na tua vida, Ele traga a cura, a libertação, abençoe toda a tua família. Se você não tem um lar espiritual, procure uma igreja, mas faça do teu coração o lar espiritual do Senhor. Porque o Senhor é como uma luz. Quando você chega num ambiente todo escuro, sem luz, tudo apagado, mas você acende, aí você consegue enxergar. Faça do teu coração o santuário de Deus, a casa de Deus, que Ele é contigo. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe, te guarde, e toda a tua família, hoje e sempre. Beijo no coração, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.